Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Matiz Invest. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e logo de cara eu já vou estar mostrando aqui para vocês qual é a minha estratégia de investimentos, né? Como eu faço de fato, como eu gero a minha carteira. Vocês vão ver exatamente a estratégia aqui, tá pessoal? E eu estou apresentando já essa minha estratégia logo no primeiro vídeo, porque ele já vai servir para os vídeos que vão vir a seguir, tá? E aí, enfim, sempre que alguém tiver alguma dúvida, pode pegar esse vídeo aqui e consultar. Vamos lá, sem mais delongas, a gente vai aqui pro. Bom, primeira coisa, pessoal, quando eu divido a minha carteira, eu tenho dois. Vamos botar aqui duas divisões, tá? A primeira, olhando o objetivo, ou seja, toda vez que eu quero comprar um ativo, eu preciso saber por que eu estou comprando aquele ativo e para quê, tá? Então, o objetivo é muito importante, vocês têm que sempre saber qual é o objetivo. Quando vocês vão comprar algum ativo, seja ações, seja fundos imobiliários, criptomoedas ou qualquer outro ativo, você tem que saber exatamente qual é o objetivo daquele ativo, quando se você quer de fato comprar por longo prazo, ou se você quer vender esse ativo aí esperando uma valorização. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso já já. E como o segundo panorama aqui que eu vejo é a parte de diversificação, né? Então, eu também divido a minha carteira olhando aqui a parte se a carteira está diversificada, né? Se aquele ativo de fato cabe ali é, na carteira, até para não ter uma carteira muito concentrada. Bom, mas a gente vai falar um pouco mais a seguir, eu vou falar um pouco mais agora do objetivo em si, tá? Então, pessoal, primeira coisa, tá? Bom, toda vez que você, como eu falei, né? Toda vez que você compra um ativo, a primeira coisa que você tem que pensar e ter muito claro na sua mente é para que você está comprando aquele ativo, por quê, né? E aqui eu divido em três caixinhas aqui, três espaços, vamos dizer assim, onde eu tenho o primeiro espaço que é caixa, o segundo espaço que é rentabilidade e o terceiro espaço que é dividendos, tá? E aqui eu quero fazer aqui até uma divisão, como se eu tivesse três carteiras aqui, tá? Por quê? Porque cada ativo que está dentro dessas divisões aqui, eu faço a gestão de uma maneira diferente, tá? Então, por exemplo, na parte de rentabilidade aqui ou valorização, eu vou comprar ativos aqui que vão, de fato, me dar essa rentabilidade ou essa valorização, tá, pessoal? Então, nessa parte aqui, vocês têm que pensar exatamente quando vocês vão vender esse ativo. Então, a ideia aqui é, de fato, você comprar, né, a um preço descontado e você vender a um preço aqui descontado também, preço aqui, um preço que seja justo aí para vocês, tá? Bom, já na parte aqui de dividendos, o que a gente olha aqui seria carteira previdenciária ou uma carteira de dividendos, de fato carteira de longo prazo, tá? Aqui, de fato, são ativos que vão me ter uma renda, me dar, né, uma renda passiva em que eu possa estar desfrutando aí mais para frente, aí, que é de fato a carteira de aposentadoria, tá, pessoal? E, por último aqui, eu tenho o caixa, onde a gente até vai falar primeiramente dele, tá? Onde eu tenho ali, principalmente ali, renda fixa, tá bom? Ali é onde eu guardo, de fato, o dinheiro, eu vou ter ali algumas reservas de dinheiro, né? Tipo, vou falar já já. E aqui, se vocês olharem, eu tenho essa porcentagem aqui, que é uma porcentagem ideal, tá? Não é a porcentagem que eu estou hoje, tá? Mas é uma porcentagem que eu sempre, pelo menos eu faço, né? Dessas porcentagens aqui uma meta para minha carteira, tá bom? Então, vamos passando aqui. Bom, primeiro vamos falar de caixa, pessoal. Falando aqui da caixa, a gente tem aqui necessariamente renda fixa, tá? A ideia do caixa é, de fato, a gente ter aqui, eu vou passar um pouco aqui, depois eu volto, o objetivo é ter duas reservas, tá? A reserva de emergência e a reserva de oportunidade. Bom, o que seria a reserva de emergência, né? Cara, você pode ter uma emergência qualquer, né? Alguém da sua família precisa de dinheiro, não sei, alguém da sua família fica doente, de repente precisa de dinheiro ali para fazer o tratamento, ou você bater no seu carro, ou qualquer outra coisa, que você precisa do dinheiro ali na hora, tá, pessoal? Então, é importante você ter essa reserva de emergência. E também eu tenho a reserva de oportunidade, tá?
Essa reserva de oportunidade ela é um pouco diferente. É uma reserva em que é, a renda variável, toda vez que houver uma oportunidade, uma crise, essa reserva ela é utilizada. Tá? Então, por exemplo, a gente teve a crise sanitária, né, em 2020, e eu utilizei bastante essa reserva. Tá? E em alguns momentos eu utilizo essa reserva quando vejo que a bolsa está muito barata e tal, eu aproveito. Tá bom? Então, basicamente, no caixa que você tem que olhar. Né? Bom, eu não faço investimentos aqui de longo prazo. Tá? Existem vários tipos de renda fixa. Tá? Então, normalmente é renda fixa, tá? Mas eu gosto de renda fixa dos ativos, né? Que tem liquidez, tá? Uma liquidez imediata. Justamente para eu utilizar assim que puder. Para eu sacar pelo menos ali, sei lá, no máximo ali D mais um, D mais dois, eu poder utilizar. Então eu tenho que ter uma liquidez, né? Aqui pós-fixado, que normalmente esses títulos, né, que têm uma liquidez alta, eles são pós-fixados, mas se for pré-fixado também, não vejo problemas, tá? E tem que ter ao menos ali 100% do CDI, tá? Porque menos que isso daqui, a gente vai estar, não vai estar seguindo ali a inflação. Bom, até aí, o que eu invisto aqui, né? Eu invisto em Tesouro Selic, né? Para quem não conhece o Tesouro Selic, eu posso falar um pouquinho mais em algum outro vídeo, e você deixa aqui comentário aqui se você quer saber mais um pouco sobre. E também eu tenho o CDB, tá? Num bancão aqui de 100% CDI. Aí basicamente essa é a minha renda fixa, tá, pessoal? Nada surpreendente, não tenho títulos de longo prazo, tá? São títulos de fato ali, são títulos pós-fixados e, enfim, são títulos em que eu quero, de fato, toda vez que eu precisar utilizar essa reserva, eu poder, tá, pessoal? Beleza, vamos seguir aqui para o próximo ponto, que seria carteira de dividendos ou carteira previdenciária. Tá? E aqui nesse ponto, você vê que eu já estou pulando para a segunda parte, né? A carteira de dividendos, ela é a que tem maior porcentagem da minha carteira como um todo, tá? Então eu tenho ali, a ideia aqui é de fato a gente ter renda passiva, tá? Então esse é o objetivo da carteira de dividendos. E para isso, o que eu preciso, né? Eu preciso ter ações pagadores de dividendos e fundos imobiliários, tá? Que vão dar esse provento para a gente ao longo do ano. Tá? Então, o que eu coloco? Você tem que ver. Bom, primeiramente, boas empresas, né? Setores diferentes, setores em que, de fato, vocês veem que não tem um setor de risco. Posso falar um pouco mais sobre esses setores também em algum outro vídeo, mas a ideia aqui é você sempre fixar aqui nas boas empresas, tá, pessoal? Boas empresas, elas normalmente são empresas de menos risco, tá? Então, que tem um bom histórico aqui de pagamento de dividendos. E agora aqui um ponto que eu gostaria de falar com vocês aqui, é bom vocês acompanharem, tá? Existem várias ações, né? E muitas ações elas pagam pouco dividendo, né? Existem boas empresas pagando pouco dividendo e existem boas empresas que pagam bons dividendos também. Então, geralmente tem que ter esse conjunto aqui, tá? Tem que ser uma boa pagadora de dividendo e uma boa empresa. Tá? Então, fundos imobiliários também eu invisto, então está dentro aqui da carteira de dividendos. Né? E aqui o foco é sempre no longo prazo, tá, pessoal? Não foco aqui no curto prazo. Muito difícil eu me desfazer de uma ação aqui, a não ser que ela perca de fato ali o porquê, né? O motivo pelo qual eu comprei ela. Então, se ela perder fundamentos, a empresa mudar, enfim, mudar a sua maneira, né, como de mudar da maneira de quando eu investir. Então eu normalmente vendo, tá? Mas é muito difícil, tá? Bom, e a terceira e última parte, olhando ali para os objetivos, né? Tem a carteira de rentabilidade ou carteira de valorização. E aqui, de fato, essa carteira é a que tem maior risco, tá? Então, mas justamente por ela ter maior risco, ela vai ter também.
maior retorno. Tá? Então, é uma carteira aí que eu busco valorização. Então, a ideia de fato aqui é a gente comprar ações com preço descontado, tá? E vender quando elas estiverem no preço justo, tá? E aqui não só falei de ações, mas a gente tem também criptomoedas. Basicamente eu uso esses dois, tá? Para a rentabilidade. Posso usar estoques também, ações lá dos Estados Unidos. Mas normalmente eu uso aqui ações e criptomoedas para fazer dentro dessa carteira, tá? Então, o que eu tenho aqui ações de crescimento, né? Então, aqui são ações, de fato, que onde eu visualizo que tenha um potencial ali de crescimento no lucro da ação, tá? E ações descontadas, tá, pessoal, também. Então, aqui é sempre, na verdade, você está sempre comprando ações descontadas, tá? Mas não necessariamente aqui eu posso botar só ações de crescimento, tá? Se eu ver, por exemplo, uma ação que seja large cap, né? Vou falar aqui de, por exemplo, um Itaú, um Bradesco, uma ação maior, né? Uma ação de grande porte, se eu ver que ela está descontada também, eu, ela entra aqui numa das estratégias que eu tenho aqui dentro da carteira de rentabilidade, tá? E como eu já falei, criptos também está dentro dessa carteira, tá? Aqui a ideia é diferente da carteira de dividendos, é um, é um foco, né, no curto e no médio prazo, tá? E o objetivo é ganho da valorização dos ativos, tá? Não tem muito o que se pensar aqui, basicamente é isso. Bom, mudando aqui agora, pessoal, para a parte de diversificação, como é que eu divido? Aqui é uma outra divisão, tá, pessoal? Vocês viram ali inicialmente que eu tenho uma divisão por objetivo, né? E aqui eu também faço a divisão aqui por diversificação. E aqui, quando eu falo de diversificação, é, é a diversificação na carteira, tá? E aqui eu estou falando de diversificação de moeda, basicamente. Então eu tenho ali o real, né? Ou seja, aqui ações brasileiras, fundos imobiliários. Eu tenho a parte de dólar, onde vocês podem ver aqui. O ideal ali, né, o cenário ideal seria ter 10%. Eu já tive até mais, mas eu vendi bastante ações americanas, né? É, pouco depois ali da pandemia, lá para 2021, 2022, eu vendi bastante. E por último aqui a parte de cripto também. Eu estou posicionado, tá? E eu não costumo passar desses 5%, até porque cripto aqui é a parte mais arriscada, tá? Dessa diversificação. Então, eu procuro manter ali sempre ali na faixa dos 5%. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom, falando do real, né? Como eu falei, a gente tem renda fixa, ações, fundos imobiliários. Da parte do dólar, nós temos o que eu poderia investir, né? Nos Treasuries americanos, né? Que é a parte da renda fixa americana aqui. E nas stocks, né? São as ações americanas. Eu tinha muitos estoques, me desfiz bastante. Tenho pouco agora. BDRs, que é uma outra opção, eu também tenho BDR. Comecei, na verdade, a investir com BDR nas ações americanas. Depois eu abri uma conta de fato lá fora e comecei a comprar os estoques, tá? Mas o BDRs ainda tenho até hoje alguns BDRs que são as representações das ações lá fora, tá? E temos aqui também ETFs. Normalmente o ETF que eu tenho aqui, eu não coloquei aqui, mas é o IBVV11, né, que replica ali o S&P 500, que era como se fosse o Bovespa, tá, pessoal? Só que para as ações americanas, tá? E os REITs, que é como se fossem os fundos imobiliários
americanos, tá? Então, basicamente, na parte do dólar é isso. E eu tenho na parte de cripto aí, eu costumo investir aqui nas criptos tradicionais, né? Bitcoin e Ethereum. Tem algumas criptos menores, tá? Como Cardano. E aí eu posso depois fazer também um vídeo só sobre essa parte das criptos. E tenho também um ETF chamado Hashons, tá? Onde tem uma cesta, né? O ETF são uma cesta de ativos. E onde eu tenho lá Bitcoin, tenho Ethereum e outros ativos menores ali que estão dentro dessa cesta do Hashons, tá? Pessoal, basicamente é isso. Foi um pouco, não quero que o vídeo fique muito longo, tá? Eu posso falar muito mais nos outros vídeos sobre essa minha estratégia. Eu tenho várias táticas dentro da estratégia, várias táticas para cada pedacinho que vocês viram ali, tá? E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, curta ele, isso é muito importante. E se inscreva no canal, tá? Esse é o primeiro vídeo, eu vou fazer vários vídeos, muitos vídeos educativos aqui como esse aqui, tá? E a gente se vê por aí. Muito obrigado e até mais, pessoal.